Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laura Braga Guimarães, estudante de Psicologia pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista. O meu campus fica localizado em Bauru, no interior de São Paulo, no Brasil. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês, que leva o título Atividades Lúdicas para o Manejo de Emoções na Infância, foi um projeto extensionista também formulado e realizado por dois coautores, Luiz Argel Barbosa Boato e o Otávio Gouveia de Godoy, também estudante de Psicologia pela mesma universidade. O projeto foi orientado e coordenado pela professora Ana Cláudia Bortolozzi, que também faz parte da mesma instituição. Introduzindo um pouco do projeto para vocês, o projeto buscou promover o desenvolvimento de habilidades emocionais baseado na teoria da comunicação não violenta, formulada pelo psicólogo Marshall Rosenberg na década de 60, e também vinculado à análise do comportamento. Foi dialogando com as crianças, de 5 a 11 anos, por meio de recursos lúdicos, que a gente foi explorando as respostas ligadas às emoções e a escuta empática, desde combinados que estabelecessem um espaço de fala e escuta para que todos os participantes se sentissem acolhidos, até o compartilhamento de vivências. O grande objetivo de todo esse projeto foi desenvolver em crianças o repertório de habilidades emocionais, Então, a identificação, a nomeação e função das emoções como respostas contextuais, ou seja, respostas e comportamentos que levam em consideração a história de vida e de aprendizagem do indivíduo e também o contexto em que ele está inserido, Vou explicar um pouco da metodologia agora, ela ficou separada entre a explicação do local e dos participantes e dos materiais utilizados. Falando um pouco do local, a gente fez o projeto na Casa do Garoto, que é uma instituição também localizada em Bauru, no interior de São Paulo, no Brasil, que é uma associação civil e de assistência social sem fins lucrativos. Ela promove essa assistência social a partir da educação e da cultura, tendo como público-alvo crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Então, são jovens que estão passando por algum tipo de violência, ou insegurança alimentar, ou até negligência estatal familiar, dentre muitas outras violências. Falando brevemente da estrutura aqui para vocês, tem muitas salas dentro, tem muitos espaços de convivência e de atividades dentro da instituição. O que a gente usou para realizar a atividade foi a sala de judô, então tinha vários tatames, vários tapetes acolchoados bem grandes, que a gente pudesse sentar em roda. Tem também a sala de dança, tem pátio, quadra, refeitório e locais especializados para os profissionais. A gente teve acesso também, que foi a sala das psicólogas, que a gente fez algumas reuniões, a gente estava socializando algumas informações. Materiais e participantes, teve 2 encontros, cada um feito separadamente, e foram feitos durante a parte da manhã e da tarde, porque é o contraturno das crianças que vão para a escola ou de manhã ou de tarde. O primeiro encontro foi feito com o primeiro ciclo, que eles dividem as idades por ciclos. O primeiro foi de 5 a 7 anos e o segundo foi com crianças de 8 a 11 anos. Os materiais, a gente usou como recurso lúdico 2 jogos. O primeiro do primeiro encontro foi o Como Você Está Se Sentindo e o segundo foi Bita e os Sentimentos, Jogo das Emoções. Agora eu trouxe aqui para ilustrar para vocês, o tabuleiro azul é o jogo Como Você Está Se Sentindo, que tem uma mãozinha de madeira que era utilizada para que as crianças soubessem quem iria falar naquele momento. Tem 30 cartas também que elas trazem descrição de algumas situações que precisam ser vinculadas às emoções. Então, tem raiva, confiança, nojo, afeto, surpresa, tristeza, medo, ansiedade, vergonha, tédio, alegria, culpa, saudade, frustração, amor e tranquilidade. Já o segundo jogo, que é esse tabuleiro verde que tem esse caminho, ele vem também com 3 baralhos. Então, ele vem com um dado também, que precisa ser jogado, e aí tem o primeiro baralho, que de acordo com o número que sai no dado, então 1, 2, 3, ele corresponde a uma pergunta, que é feita sobre uma situação que você tem que vincular alguma emoção. Aí tem o segundo baralho, que tem imagens ilustrativas de personagem, então tem uma, por exemplo, que é uma carta em que os personagens estão na praia.
E aí o terceiro baralho, né, ele traz personagens com expressões faciais que condizem a cada emoção. Então, as emoções que tem são medo, raiva, alegria, tristeza, timidez e nojo. E nós que estávamos realizando a atividade decidimos colocar também angústia e ansiedade para que tivesse uma maior variação e opção de emoções para eles vincularem as situações. Trazendo agora um pouco dos resultados, que é a parte mais importante, eu dividi entre o primeiro encontro, o que fizemos no primeiro encontro, o resultado do primeiro encontro, depois o segundo encontro e o resultado, respectivamente. O primeiro encontro, então, a gente usou, né, esse jogo Como Você Está Se Sentindo, que foi feito com o ciclo 1, e primeiramente a gente fez um estabelecimento de combinados, né? Então a gente pediu para que eles usassem a mão de madeira para sinalizar de que seria a vez deles de tirar a carta e falar, que eles fizessem silêncio para ouvir os outros colegas e levantassem os dedos em forma de números, para poder sinalizar a ordem de quem ia falar primeiro, né? Então, 1, 2, 3, o que fazia com que eles prestassem atenção não só na criança, no colega que estivesse falando, mas também nos outros que estavam esperando a vez para poder falar. Logo em seguida, a gente fez a explicação do jogo, né? Então, a gente leu as emoções, explicou e perguntou se eles tinham alguma dúvida sobre o que elas significavam. Explicamos também o que tinha nas cartas, né? E que a dinâmica seria relacionar a situação que era trazida na carta com uma ou mais emoções que estivessem no tabuleiro. E depois passamos para a aplicação do jogo. Como resultado, a gente teve crianças muito participativas e dispostas a compartilharem vivências, né, relacionadas ou com o que era trazido na carta, ou também com o que o outro colega tivesse falado. A gente teve, sim, dúvidas acerca das emoções, então, afeto e frustração, eles não sabiam muito bem o que aquilo significava, então a gente explicou que afeto seria, dando um exemplo, de você estar com um amigo seu fazendo alguma coisa e você sentir que era muito bom ter ele na sua vida. E frustração foi quando você acha que espera que alguma coisa vai acontecer de algum jeito, ou que alguém faça alguma coisa, e essa expectativa é quebrada, e aí a gente acaba ficando frustrado. Falaram também sobre a ansiedade, falaram que eles tinham conhecimento a partir do filme Divertidamente 2, que eles conseguiram entender e reconhecer o que era ansiedade, e a partir do jogo, né, durante a dinâmica, eles compartilharam vivências ligadas sobre o luto, por exemplo, que tinha uma carta no jogo que falava da situação de que a cachorra da vizinha morreu, e eles trouxeram os processos deles de luto, então compartilhando de algum bichinho de estimação que eles tinham perdido, ou de algum familiar que eles tinham perdido. Falaram também que não sabiam lidar, né? Então teve a falta de repertório para lidar com a frustração, a raiva e a tristeza. Então eles não sabiam muito o que fazer, se gritava, já teve relatos de alguns comportamentos meio autodestrutivos, assim, e que eles realmente não sabiam como lidar com esse tipo de emoção. E também a gente falou para eles que não tinha nenhuma emoção era melhor do que a outra, que estava certo, estava tudo bem você sentir raiva, você sentir tristeza e frustração, que a gente não estava certo só quando a gente tinha algumas emoções que são consideradas felizes, né? Então, felicidade, alegria, amor e tudo mais, que estava tudo bem. Teve também, a gente viu que os participantes, as crianças, elas mostraram ser muito atentas e compreensíveis com crianças da escola que elas iam, que tinham algum tipo de diagnóstico. Então, foi mencionado o TDAH e o autismo, né, o TEA, o transtorno no espectro autista, e elas falaram que isso podia fazer com que as crianças expressassem suas necessidades e suas emoções de outra forma, que a gente considerou que foi muito positivo. E também reconhecer a importância de ter um responsável como mediador de conflitos, né? Não que eles não fossem capazes de solucionar nenhum conflito, mas que seria legal se tivesse um adulto ou um professor que ajudassem eles a se comunicarem quando estivessem tendo algum problema com outro colega. Já no segundo encontro, né, a gente usou esse jogo do Bita e os sentimentos, e também, primeiramente, foi estabelecido combinados, então fazer silêncio, respeitar a fala do outro colega que estava falando no momento, e falar um participante de cada vez para que a gente se assegurasse de que todas as pessoas que quisessem falar seriam ouvidas. Teve uma explicação do jogo também, então a gente expôs, mostrou o tabuleiro e explicou que as cartas eram divididas nesses 3 baralhos que eu já mencionei. O grupo todo foi organizado em duplas, né, para que cada dupla jogasse uma vez, e a gente explicou também que teriam essas casas especiais sinalizadas no tabuleiro, que ela permitiria a retirada da carta de um dos baralhos.
Como resultado, a gente também teve crianças muito participativas e dispostas a diálogo, né? Então, a gente percebeu também que, pela sala, sendo aquela dinâmica de tatame, de você ficar sentado no chão, tinha algumas crianças que tendiam a deitar ou que estavam meio dispersas da atividade, mas a gente sentiu que o tabuleiro ele foi muito eficaz em captar o interesse dos participantes. Então, eles tentaram participar mais exatamente por se interessarem pelo que estava sendo feito ali, né, pelos desenhos do tabuleiro. Teve apenas um participante que, no início da atividade, ele estava meio relutante, ele realmente falava que não queria falar e nem ler as cartas, e depois a gente conversou com ele, foi incentivando ele a ler durante o jogo, e a gente percebeu que ele tinha uma dificuldade na leitura, né? E o que foi muito positivo foi que ele levou o tempo que ele precisava para poder ler, e nenhum outro colega nenhuma outra criança ficou apressando ele e nem parou de prestar atenção nele por conta disso. Teve uma maior facilidade em relatar vivências relacionadas à raiva, né? Então eles falavam muito sobre momentos em que eles tinham sentido raiva, e esses momentos estavam mais atrelados ao núcleo familiar, então em casa, alguma situação, e também à escola que eles frequentavam. Teve também uma coisa que foi muito legal, que foi o relato sobre as próprias dificuldades de ouvir o outro sem julgar ou criticar. Então, foi legal que eles reconheceram isso e colocaram como um fator que poderia dificultar eles de se comunicarem com os outros. Se mostraram também, por fim, atentos e compreensíveis com crianças que tivessem algum outro tipo de diagnóstico, né? Mas falaram também do TDAH e do TEA, e que isso poderia fazer a criança se expressar de forma diferente, trouxeram até relatos de colegas que apresentam algum diagnóstico. Como conclusão, as crianças dialogaram e compartilharam suas vivências de forma respeitosa e empática, né, sempre respeitando o outro, não querendo passar em cima da fala do outro, e reconheceram também a importância de expressar as emoções de forma assertiva, né? Então, reconheceram que era preciso identificar o que estava sentindo e saber falar para outra pessoa para que houvesse menos conflitos, ou que eles fossem resolvidos de forma mais eficaz. Além disso, também, o que foi mais geral foi essa dificuldade na compreensão do que seria a frustração, né? Que a gente identificou que foi um pouco difícil de primeira, mas que depois da nossa explicação eles conseguiram participar do jogo sem nenhum tipo de problema. E, por fim, concluiu-se que as atividades lúdicas podem sim ser bons instrumentos para a promoção de diálogo e manejo com crianças sobre as emoções. E muito obrigada pela atenção, foi isso, espero que vocês tenham gostado, e foi muito recompensador poder fazer esse projeto. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.